8 da manhã em ponto, hein? Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Tá no ar o Jornal da Bandeirantes, gente. E o Congresso aprovou o projeto que concede autonomia ao Banco Central. Quando eles querem, vai rapidinho, né? Rapidinho o projeto passou pela Câmara, passou pelas comissões, chegou no plenário e foi aprovado com uma votação expressiva, hein? Cláudio Humberto, Thaís Freitas, ouvintes, 339 votos a favor. É placar de pé, hein, Cláudio Humberto? Bom dia pra você. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, essa votação mostrou a força do governo, né? Da bancada governista na Câmara dos Deputados, 339 votos. E, de outro lado, também mostrou o tamanho da oposição, aquela oposição de fato ao governo Bolsonaro, que vota contra qualquer proposta do governo. Foram apenas 114 votos, né? Então é uma vitória bastante contundente do governo, mostra, inclusive, abre caminho, né, para a aprovação de outras propostas tão importantes que o Brasil espera, como reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial e coisas do gênero, né? Foi um dia ontem auspicioso, digamos assim, para as forças governistas. É isso aí. E tem, né, Thaís, uma questão que é importante, além dessa vitória política, porque nós tivemos aí em poucas horas a discussão, um projeto que, na verdade, já tinha sido aprovado no Senado Federal, o texto foi mantido para justamente dar essa celeridade, agora vai a sanção do presidente da República. E nós temos hoje aí análise, né, de ex-presidentes do Banco Central falando, né, e comemorando esta decisão, então, de se dar mais autonomia ao Banco Central, que, na verdade, é o banco dos bancos, né, Thaís Freitas? É verdade. Olha, a gente convidou o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, para começar o Jornal Gente conosco aqui, porque esse é um assunto árido, mas muito relevante. Então a gente tem que ouvir aqui várias vertentes para entender de fato o que significa na prática a autonomia do Banco Central. Tem gente que diz que isso dá muito poder ao mercado financeiro e esvazia o poder do presidente da República e do ministro da Economia de ter maior nível de decisão em relação à política fiscal também. Fernando Schiller, bom dia, Schiller. Para você, copo cheio, copo vazio ou copo mais ou menos, hein? Tudo bem, Thaís, tudo bem, Pedro, Cláudio, nossos ouvintes. Olha, 27 anos se discute isso no Brasil, não é? Então você tem, e obviamente, como você definiu bem, tem muitas visões diferentes aí, inclusive de ex-presidentes do Banco Central, mas, digamos assim, somando, dividindo, multiplicando, vamos lá, na experiência internacional, países que trabalham com meta de inflação, não é? Em grandes democracias, olha, o Brasil deve ser a única grande economia que não tem um Banco Central independente. A União Europeia tem um Banco Central independente, o Canadá tem um Banco Central independente, o Japão tem um Banco Central independente, Canadá... Bom, enfim, aqui na América Latina, o Chile tem Banco Central independente, então, enfim, não é nenhum... Você tem benchmark, você tem parâmetros internacionais muito claros nessa direção, não é? Esse argumento de que vai dar mais poder ao mercado financeiro é um argumento que perdeu o jogo, não é à toa que teve 339 votos ontem lá, porque, na verdade, o que acontece? O Banco Central hoje, a autonomia do Banco Central significa que ele perde a subordinação política ao executivo e se transforma numa instituição de Estado, como qualquer outra grande, no modelo, aliás, de qualquer outra agência reguladora, não é? Então, quer dizer, o presidente do Banco Central vai continuar podendo ser demitido, né? Ele vai poder ser demitido, só que ele não vai mais ser demitido exclusivamente pelo presidente da República. Mas você vai ter uma avaliação de desempenho, está escrito na lei lá, se houver continuada insuficiência de desempenho, não é? Reiterada insuficiência de desempenho, o Conselho Monetário Nacional sugere ao presidente da República que envia, se concordar, evidentemente, envia ao Senado o pedido de demissão. E o Senado aprova. Então, quer dizer, quem controla o Banco Central é o Estado brasileiro, através do Executivo e do Legislativo representado pelo Senado Federal, não é? Então, todo mundo é demissível ali, vai ter avaliação de desempenho, quem fixa a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Ou seja, a autonomia do Banco Central não torna o Banco Central independente, né? Porque não é o Banco Central que fixa a meta de inflação.
É o Conselho Monetário. Quem forma o Conselho Monetário Nacional? É o ministro da Fazenda, o próprio presidente do Banco Central e o secretário executivo, secretário especial de política econômica do Ministério da Economia. Né? Então é o governo, na verdade, que faz isso. O governo tem 2 votos contra 1 ali, então é o presidente da República. Quem fixa as metas da política monetária é o governo, é quem foi eleito. O Banco Central ele tem autonomia operacional ilimitada. Né? Agora, vamos lembrar, há 5 anos atrás, por que acontece isso? Para não ter interferência política, né, na base do gosto, da opinião, às vezes de uma urgência eleitoral, etc., pressões políticas, da parte do Executivo sobre a política monetária, para dar previsibilidade e estabilidade. Vamos lembrar, 5 anos atrás, no começo de 2016, a inflação era acima de 10%, o juro era acima de 14%, o Alexandre Tombini era o presidente do Banco Central, e a grande discussão que a gente tinha no Brasil era exatamente o problema da interferência política no Banco Central. Né? Eu não estou nem aqui julgando, eu tenho muito cuidado com isso, vocês me conhecem, para dizer se tinha ou não tinha, que nível de interferência havia. Mas havia uma enorme insegurança no mercado, e esse foi um dos fatores, não o único, um dos fatores que levou àquela crise monumental de 2016, a queda do PIB, que inclusive afetou o próprio mandato, acabou encadeando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Não é o único fator, mas foi um dos fatores. Então, eu vejo como positivo isso. Ontem o texto do Armínio Fraga, que inclusive é um crítico do governo, o Armínio Fraga tem sido um crítico duríssimo do presidente Bolsonaro, mas ele disse, olha, vamos reconhecer, essa é uma discussão antiga de décadas, a autonomia do Banco Central vai dar maior previsibilidade, não torna o Banco Central independente, pelo passo que o país deu. A dúvida que ficou dessa votação ontem, na minha visão, é o tal do duplo mandato. O que significa isso? Quer dizer, numa composição que se fez no Senado no final do ano passado, né, comandada pelo senador Tasso Gereissati, a ideia foi incluído lá, quer dizer, um mandato secundário subordinado ao mandato prioritário, que é o controle de preços, que é, ou seja, cuidar da inflação, é cuidar da atividade econômica, do nível de emprego e da estabilidade do sistema financeiro. Então, o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central vai olhar para a inflação, mas vai dar uma olhadinha, ou seja, vai considerar também o nível da atividade econômica, o nível do emprego, estabilidade do sistema, que na verdade, cá entre nós, é meio óbvio, né? Porque você né, quer dizer, quem comanda a política monetária precisa ter uma visão. É para isso que ele está lá, né, Schiller? Exatamente, precisa ter uma visão de contexto, não pode fazer de contar naquele prédio bacana lá de Brasília e não ver a atividade econômica, não ver o nível de emprego, não ver a estabilidade. O que é a estabilidade do sistema financeiro? Né? Que é um tipo de bem público, né? A estabilidade do sistema financeiro onde milhares, milhões de pessoas têm sua poupança, suas contas, seus investimentos, seus meios de pagamento. Então, parece um pouco óbvio que haja esse olhar, mas um olhar que é subordinado ao objetivo prioritário, que é o controle da inflação. Ô Schiller, há mecanismos aí nessa nova legislação aprovada pelo Congresso, né, para impedir uma atuação mais incisiva e por parte do mercado financeiro nesse cargo-chave da política econômica nacional, o presidente do Banco Central, que a gente evite assistir o que a gente vê hoje com algumas agências reguladoras, né, com o Banco Central, fazendo um pouco de papel de advogado do diabo aqui, sem, claro, querer criticar e confrontar os especialistas, ex-presidentes do Banco Central, que estão comemorando muito essa decisão. Você vê risco, né, do mercado financeiro, de alguma forma, assumir o controle aí e termos dificuldade para mudar o presidente do Banco Central em alguma situação? Olha, Pedro, bom, quem indica os diretores é o presidente da República, quem aprova é o Senado Federal. O mercado financeiro não indica ninguém, nem aprova ninguém, nem demite ninguém. Não é? Quer dizer, o que acontece é que, historicamente, por razões óbvias, os diretores do Banco Central, em boa medida, não é? Eles tiveram passagem no mercado financeiro, conhecem o mercado financeiro. Muitos que saem do Banco Central depois vão para o mercado financeiro por uma razão óbvia, porque são especialistas na área. Não é? São especialistas em mercado, são especialistas em finanças, são especialistas em economia, enfim, são pessoas de altíssima competência, diretores. O próprio Alexandre Schwartzman, por exemplo, que tem uma participação muito forte na mídia, foi diretor do Banco Central. Vários grandes economistas brasileiros que hoje têm presença na cena pública ou que trabalham no mercado financeiro. É natural isso, não é?
Então, isso gera a impressão de que essas pessoas são orientadas, são monitoradas, são sensíveis ao lobby do sistema financeiro. Se isso pode acontecer, pode, né? Não há como, em última instância, uma proteção absoluta contra isso. Você não vai bloquear o WhatsApp, o celular dos diretores do Banco Central dizendo que eles não podem se comunicar com instituições financeiras. Então pode haver pressões de mercado. Para isso se dá lá o mandato fixo, né? Para isso se proíbe, por exemplo, que ele tenha qualquer outro emprego, se proíbe, por exemplo, que um diretor do Banco Central seja sócio de instituição financeira monitorada pelo próprio Banco Central. Por isso se criou essa quarentena de 6 meses depois que sai, né, do mandato lá do Banco Central, não pode assumir nenhuma função no mercado financeiro. Então se tomou alguns cuidados, não é? Mas mesmo que você tome todos esses cuidados, em última instância, pode haver pressões, não é? Da parte aí do mercado, não é? Mas a pergunta, é interessante, acho que tu fizesse essa analogia com as agências reguladoras, se a gente considerar que a melhor proteção é entregar tudo para o executivo, não é? A gente teria que aplicar essa mesma regra para as agências reguladoras, não é? Por que nós temos uma Agência Nacional do Petróleo? Por que a gente tem a Agência Nacional de Águas? Por que a gente tem outras agências? Exatamente para que os interesses políticos imediatos do dia a dia da política não comandem as políticas setoriais, que se tem um pouco mais de autonomia, não é? Em última instância, autonomia absoluta, proteção absoluta, não tem, mas eu acho que, digamos assim, a política, a decisão de política pública, ela nunca é o perfeito, ela sempre é o menos imperfeito. A gente chama o second best na economia, não é? Então, nesse sentido, eu estou me sentindo hoje um pouco mais no primeiro mundo, viu, Thaís, Pedro e Cláudio? Uhum. Acho que o Brasil deu um passo para frente, não é o perfeito, não é o ideal, mas acho que deu um passo para frente. Sheila, você que estudou a lei, né, o projeto, enfim, o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, o texto base aprovado, né? Assim, essa analogia com agências reguladoras é muito interessante, porque o que a gente vê nas agências reguladoras, em vários casos, né, em várias agências, são as empresas reguladas assumindo o controle. Quem manda são as empresas. A gente vê isso, por exemplo, na ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde. Dali não sai nenhuma decisão que contrarie interesses da agência dos planos de saúde. Há diretores, inclusive, que foram indicados, que saíram de escritórios de lobby aqui em Brasília de empresas de plano de saúde. A gente vê a ANAC, a Aviação Civil, as empresas de aviação civil mandam e desmandam lá dentro. A Agência Nacional do Petróleo, quem manda são as bilionárias distribuidoras de combustíveis aqui no nosso país. É exatamente esse o temor, né? Já que eu queria saber isso de você, com o conhecimento que você tem, você fez a análise do que foi aprovado, há algum tipo de salvaguarda nesse projeto da sociedade, no sentido de que o Banco Central não vire ali um jogo controlado pelos bancos? Os bancos são também tão poderosos quanto quaisquer empresas reguladas aqui no Brasil, não é? Olha, Cláudio, além desses instrumentos que eu te coloquei, que eu comentei, quer dizer, o diretor não pode ser sócio de instituição financeira, tem que ter a quarentena de 6 meses, ele tem um mandato fixo, renovável, 4+4. Você tem um outro instrumento que não garante nada também, quer dizer, a cada 6 meses, semestralmente, o presidente do Banco Central tem que ir ao Senado e prestar contas, né, da sua atividade no Banco Central. Né? E ele é monitorado, evidentemente, pelo Conselho Monetário Nacional. Então ele é acompanhado pelo Executivo de um lado e acompanhado pelo Senado de outro. Ele responde ao Senado e responde ao Executivo. Ele tem uma espécie de duplo comando, por isso que chama comando de Estado, uma agência de Estado. Não é? Fora isso, você não tem nenhum outro tipo de instrumento. Não é? Agora, eu diria assim, são os instrumentos tradicionais, são os instrumentos clássicos. Não é? Alguns diriam que o mandato poderia ser, havia projetos, por exemplo, de um mandato de 6 anos, para dar mais estabilidade, mais perenidade. Também não garante muita coisa. Não é? O fato é, as empresas reguladas farão pressão, de alguma maneira, né? O lobby digamos assim, a pressão política, a advocacy, é normal numa grande democracia. O que tem que haver aí é vigilância da sociedade, vigilância do Senado Federal. Por isso que aqui eu vou dar um recado para os nossos ouvintes. No fundo, quando a gente vota para senador, é bom votar no senador que entende do assunto. Né? No fundo é isso, né? Porque imagina, são temas muito complexos de política monetária, que um senador
Ele precisa entender, porque como é que o senador vai fazer o controle lá da ação do Banco Central se ele não entende nada de economia? Estou falando de maneira muito simples aqui, é isso, né? Quando faz a sabatina, tem que fazer a sabatina bem feita, né? Tem que ser rigoroso na sabatina. Quando o presidente do Banco Central for lá fazer o seu relatório semestral, tem que ser rigoroso, né? Então tem que haver esse acompanhamento da atividade da diretoria do Banco Central. Fora isso, você não tem nenhuma outra cláusula de proteção. Mas a minha impressão é que o projeto ficou muito bem desenhado, né? Dentro de parâmetros internacionais. Nesse sentido, eu acho que é um avanço. Agora, se o senador não entende nada de economia, ele tem ali dezenas de assessores que são pagos e muito bem pagos para prover o senador de informação, de elemento, de análise. Aí não é desculpa, né? Mas olha, sobre isso, quer dizer, e bota assessor nisso. Então. São dezenas. É para isso que eles servem. Todos né? muito bem pagos. Olha, eu sempre conto essa história, vou contar de novo, não sei se algum ouvinte já ouviu aqui. Eu fui na Suécia, visitei o parlamento sueco, uma deputada que nos recebeu lá disse, olha, eu perguntei, quantos assessores tem cada deputado aqui, cada parlamentar? Eu disse, no máximo um. Ela até se surpreendeu com a pergunta. Eu disse, eu sou brasileiro, então você entende a minha pergunta. E ela disse, no máximo um. Eu até brinquei, mas vocês se dividem, cortam no meio um assessor? Eu disse, não, tem um assessor que às vezes atende dois deputados, 2 parlamentares. Tá? Bom, no Brasil tem 25 para cada deputado. E tem senadores, olha, que tem quase 100 assessores, lá não tem exatamente o número aqui. Fora isso, você tem a consultoria do Senado Federal, que é de altíssima qualidade. São economistas, profissionais, técnicos que recebem o teto do salário do servidor público e que são realmente de altíssima qualidade. Então, não falta assessoramento técnico para os nossos deputados e nossos senadores. Agora, na votação de ontem, tirando a questão mais técnica da autonomia do Banco Central, esse placar tão elástico, como disse o Pedro, não é? Isso aqui é quórum para aprovar PEC, 339 votos a favor desse projeto da autonomia do Banco Central. É um marco, não é? Em relação ao novo momento no relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. E aí volta à pauta a questão do auxílio emergencial. Comissão Mista de Orçamento foi instalada. Desafio agora é descobrir de onde vai sair o dinheiro para ampliar um projeto social. O presidente da comissão e o relator Marcelo Bittar começaram essa discussão num primeiro encontro que aconteceu ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro diz que considera importante essa sinalização, já que é preciso retomar o auxílio à população sem perder de vista, nas palavras do presidente, que o dinheiro não cai do céu. Não é dinheiro que eu tenho no cofre, é endividamento. Isso é terrível também. A economia tem que pegar. Temos que voltar a trabalhar. E o ministro Paulo Guedes, hein? Acha o que dessa história? Nós temos um compromisso com as futuras gerações do Brasil. Nós temos que pagar pelas nossas guerras. Se nós estamos em guerra com o vírus, nós temos que arcar com essa guerra. E não simplesmente empurrar irresponsavelmente esses custos para gerações futuras. Essa a palavra do ministro da Economia, Paulo Guedes, tangenciando ali o assunto do auxílio emergencial. Mas se a gente olhar o placar de ontem, companheiros, fica claro que, nesse momento aqui, o governo não vai ter dificuldade de aprovar outras matérias também no Congresso, né? Olha, Thaís, sobre isso, só uma observação. Primeiro, esse placar aí de 339 votos mostra a força também do presidente Arthur Lira. Muita gente mordeu a língua ontem, dizia assim, não vai ter espaço para reforma, a janela fechou. Tem espaço para reforma, sim, não é? Agora, isso eu brinco sempre que isso é nem videogame, né? A primeira etapa é um pouco mais fácil, depois vai ficando complicado. Então, assim, mas é por isso que foi um projeto quase teste jogado ontem também, né, o Banco Central não tem corporação contra... Você é um projeto muito mais técnico, etc. É diferente, por exemplo, se fosse privatizar a Eletrobras. Aí você teria um jogo corporativo bem mais pesado, né? Então, assim, isso significa... O fato de ter aprovado agora é positivo, o Banco Central, mas isso não significa que reforma administrativa vai ser fácil, reforma tributária vai ser fácil, privatizações vai deslanchar. Eu acho que são jogos diferentes aí. Sobre o auxílio emergencial, rapidamente, eu acho que essa fala do ministro Paulo Guedes, que a gente escutou, eu acho que ele não vai levar, viu, Thaís? Por quê? Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, tem que ter uma contrapartida fiscal, não é? Ou a PEC emergencial, ou alguma coisa da reforma administrativa, tem que abrir um espaço fiscal para custear esse auxílio emergencial. O governo meio que fixou o parâmetro já, R$250, 3 meses, um custo aí um pouco acima de 20 bilhões de
reais, não é? O que levaria a relação dívida PIB a perto de 90%. Então, quer dizer, mas o ministro Paulo Guedes quer uma contrapartida, né? O governo hoje está com um pouco mais de fôlego político, então ele diz, olha, vamos aprovar então um novo orçamento de guerra, só que incluir uma cláusula de emergência fiscal que permita algum aceno no sentido de que vai haver algum tipo de rigor fiscal para compensar esse gasto extra aí do auxílio emergencial. O que o sistema político está dizendo, né, o que o presidente Arthur Lira está dizendo, é o seguinte, não dá tempo para condicionar uma coisa a outra. Porque depois do carnaval a tendência é o presidente Bolsonaro anunciar o auxílio emergencial. Então, no fundo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar à vista o auxílio emergencial, né, e a prazo essas medidas aí de contenção fiscal, o que é sempre um risco. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller, foi ótimo. Até a próxima, hein? Grande abraço, valeu. Foco em você.